paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui hoje no 4º episódio do nosso podcast em preparativos para o nosso Congresso de Jovens, 15º Congresso de Jovens. Tema Quem Somos Nele, você tem aqui o tema, mas com certeza você já sabe porque esteve a semana toda acompanhando o nosso podcast, os episódios que nós estivemos falando sobre alguns temas que vão levar ao nosso tema principal e destrinchando um pouquinho todos esses assuntos para a gente chegar no congresso preparado, sabendo o que a gente está falando, preparados para ouvir mais de Deus e aprender mais também dele. E hoje estamos aqui novamente com o nosso presbítero Tiago, que esteve aqui esses dias todos, essa semana inteira, o coordenador dos jovens. Pode ser o presbítero. Amém, a paz do Senhor para todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Hoje é o último, se Deus quiser ainda vai ter mais coisas, né? Mais pra frente. Hoje eu também vou me apresentar, presbítero Árvore, estamos cooperando aqui também com o nosso presbítero, com o nosso pastor Gilberto aqui na cidade do Porto, com o Coro Jovem. E estamos hoje para encerrar esta semana de podcast e é uma alegria poder estar aqui com todos vocês. Vamos aqui falar um pouquinho mais, já a gente fala qual é o tema de hoje. E hoje temos dois jovens convidados especiais. Está o nosso auxiliar Lucas, ele é lá de Oliveira das Emés, dos jovens lá de Oliveira das Emés, participa aqui conosco também deste congresso. Pode ser o Lucas. Amém, presbítero, é um prazer estar aqui com todos vocês, não é a primeira vez, mas acredito que com esse podcast a gente possa chegar no congresso um pouco mais na par de tudo que está acontecendo. Amém, e para completar o time de hoje, estamos aqui com a jovem Yasmin, daqui do Coro Jovem do Porto. Amém, a paz do Senhor, presbítero, é um prazer. Como todos falaram, né, estar aqui com homens de Deus tão aptos para aprendermos um pouquinho mais do que vamos abordar no congresso. Amém. Estamos aqui, neste dia vamos concluir já nossa semana do podcast. Nós estivemos falando essa semana, o primeiro assunto, na segunda-feira estivemos falando sobre a nossa origem, né? Hoje o nosso tema é quem somos nele e acho que para entender também quem nós somos em Deus, vamos lá para trás e entendemos a nossa origem. Estivemos falando sobre a origem, estivemos falando na terça-feira também sobre a nossa identidade em Deus. Daqui a pouco a gente faz também um retrocesso ali para trás e fala um bocadinho disso. E ontem estivemos falando sobre a nossa natureza e o nosso propósito. Hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre o nosso destino, né? Nós começamos a semana falando de onde nós viemos e agora vamos concluir falando para onde é que nós vamos, né? Nós passamos aqui na Terra, temos um propósito, temos uma identidade e temos um destino. Qual é esse destino, né, presbítero? Hoje o tema vai ser esse, né? Verdade. Inclusive, a gente estava comentando aqui que o destino acaba sendo a volta para a origem, né? Pois é. Porque se a nossa origem está em Deus, o destino é retornar para Deus. Estamos caminhando, né? Para encontrar com o Senhor, né? E experimentar desse céu de glória que nos aguarda, né? Amém. As coisas de Deus é sempre, né, mais complicado, é mais ao contrário, né? A gente quer chegar no final, vamos pro começo então, né? O homem dando uma volta ao mundo. Sempre assim. Só para relembrar, antes de entrarmos mesmo no assunto e falarmos aqui mesmo do tema, nós já lembrando que amanhã é o nosso congresso, começa o nosso congresso. Ele não será aqui na igreja, no templo da Areosa, onde os irmãos estão acostumados a ver, onde aparece quando você procura no Google Maps, não será no templo, graças a Deus, né? Porque isso quer dizer que não cabe aqui no templo, a gente precisa ir para um lugar fora, porque são muitos jovens, são muitos irmãos e a igreja está cheia, graças a Deus. O nosso congresso será ali no Multiuso de Gondomar, onde foi os 20 anos do ano passado da igreja, será um salão ao lado, mas na mesma localidade. E nós estamos aqui nessa semana de maratona, né? Estamos já há uns meses de maratona, vamos dizer assim, né? Os jovens aqui que o digam, a direção aqui que o diga, né? Acho que estamos aqui com olheiras, com cansaço, os jovens também, mas é assim mesmo. Estamos aqui nos últimos preparativos. Se você ouvir algum ruído que não é daqui, é porque nós estamos na igreja e está tendo ensaio de jogral, está tendo ensaio da equipe de louvor, ensaio de músicos.
o grupo de arte preparando decoração, está tudo aqui sendo preparado para o nosso congresso amanhã, então está tendo alguns ruídos, alguma coisa, mas não atrapalha, né? Foque aqui no que a gente está falando, né? A gente vai focar também aqui no que a gente está falando e vai ser uma bênção esse podcast para a gente concluir e aprender mais de Deus. Pronto? Não sei se o presbítero Tiago talvez quiser começar falando um pouquinho sobre esse destino. Não sei se a gente fala sobre o tema, o versículo, algum versículo para basear. O próprio tema do nosso congresso, né? O presbítero Alf já falou aí sobre o tema geral, que vai ser quem somos nele, né? A nossa identidade em Deus. E basando esse tema, está no capítulo 8 de Romanos, os versículos 14 ao versículo 17. E hoje a gente pode tomar aqui por base, como já que a gente vai falar sobre destino, né? O versículo 17, quando ele vai dizer assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o apóstolo Paulo ele toca nesse ponto aqui, né, de filiação, de paternidade, né, fala de adoção de filhos, né, e falando da adoção de filho, ele vai dizer: se eu sou filho, então também eu sou herdeiro, né? Sou herdeiro de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, né? Ou seja, ele aponta já para o futuro também, né? Então, quase tudo que o apóstolo Paulo vai falar, ele gosta de estar apontando para frente, né? Apontando para o futuro. Quando ele está falando de Santa Ceia, que é o mandamento divino, ele diz: faça isso até que ele venha, né? Ou seja, futuro. E né? sempre lembrando dele. Sempre, né? É verdade. Inclusive, o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, né? A gente até acha engraçado, porque ele diz que um dos desejos que ele tem é de já estar lá com o Senhor, né? Ele diz: eu só não estou lá ainda por causa de vocês, né? A minha missão é cuidar de vocês, é alimentar vocês, até vocês crescerem, ele me leva. É verdade. Mas eu acho interessante o tema, porque isso toca na eternidade, né? Nós falamos aqui nos episódios que nós somos um ser biológico, somos um ser sociológico e um ser psicológico. Mas, acima de tudo, depois de conhecer a Cristo, nós aprendemos que somos um ser espiritual. Temos a essência do divino, né? Deus soprou nas nossas narinas, lá na origem. Ou seja, mesmo o pecado fazendo essa separação, manchando essa imagem e semelhança que tínhamos, né, com Deus, mas Cristo veio restaurar isso, né? Restaurando isso, me posiciono como filho de Deus, né? E me posicionando como filho de Deus, agora eu passo a viver pensando no eterno, não mais no terreno ou no natural, né? Eu agora me posiciono como filho, olhando para a eternidade. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? Pensando sempre nas coisas que estão em cima, nas coisas que são de cima, né? Nosso coração, nossa mente, nosso objetivo, nossa alma tem que estar sempre focada no céu, né? Porque senão é para lá que a gente vai. Então não adianta, se a gente está querendo ir para algum lugar, né? Se a gente está conduzindo, não sei se a Yasmin ainda não dirige, mas já vai estar dirigindo. Se Deus quiser. Mas assim, dirigir a gente tem que estar olhando para frente, né? Eu quero chegar ali, às vezes a gente dirige, vai fazer alguma coisa, olha para trás assim e já reclama. Não olha para frente, porque a gente tem que olhar para frente, tem que ir para frente, né? Tem que seguir. Para entrarmos também, não sei se Yasmin, Lucas, querem falar um bocadinho também desse tema. Podem começar, Lucas, falar alguma coisa? Amém. Sobre É interessante porque já levanta uma pauta bastante crucial, que é a morte, né? Todos nós passamos pela morte ou vamos passar pela morte. É uma coisa natural, como sendo homens terrenos, carnais, né? Mas é interessante porque, passando por esse destino, tudo converge para Cristo, e a nossa origem, nós vemos da nossa origem, que é o céu, e voltamos para o céu, que é o nosso destino, ou seja, tudo converge sendo Cristo. É interessante como a gente chega no final desse destino, antes de encontrar com Cristo. Vale a pena mencionar Paulo, quando ele se despede de Timóteo, no capítulo 4, de 2 a Timóteo. Paulo ele se despede de uma maneira altruísta, não é como se estivesse batalhando, como se já tivesse batalhado
já tivesse acabado sua carreira, e ele diz, guardei a fé. E agora a coroa da justiça já me está posta. Né? Então é interessante nós entendermos o nosso destino. Se nós entendemos quem nós somos, para que viemos e para onde vamos, eu acho que quando chegamos no final da nossa vida carnal, a gente chega muito melhor, muito mais bem preparado, né? Pois nós sabemos da glória que há de nos ser revelada. Exatamente, estávamos a conversar aqui antes de começar o podcast e eu questionei, porque todos nós hoje em dia vivemos por um propósito, vivemos para algo, ou acreditamos nós não, mas a maioria das pessoas que vivem uma vida secular acreditam que o destino está destinado à morte. E nós, como filhos de Deus, nossa missão, nosso dever é anunciar o vídeo do Senhor e falar, não, a sua vida não vai terminar nisso. Tem algo muito maior, que é Cristo, que nos aguarda. E eu estava falando, como será que fica o pensamento dessas pessoas que passam a vida inteira acreditando que a vida delas vai terminar quando elas morrerem, mas nós estamos tentando prepará-las para algo maior, para algo que ainda está a vir, entendeu? E aí eu estava a questionar sobre exatamente isso, essa divergência de pensamentos, como nós podemos organizar melhor para essas pessoas conseguirem entender como alcançar esse destino em Cristo. Amém. É muito interessante, né? Porque aí a gente vai pensar que a nossa vida, e nós como cristãos, a gente tem que ter essa mentalidade, né? Que a nossa esperança ela está em algo futuro, né? Então, se a gente, como o Lucas está falando, e aí é onde entra, né, sempre as convergências, as coisas de Deus que são lindas quando a gente vai entendê-las, né? Então, para a gente chegar na vida, talvez precise passar pela morte, mas aí não é o fim, né? A gente vai chegar numa coisa maior, melhor, né? Então, eu vou chegar na vida passando pela morte, né? Eu vou morrer, mas o meu destino é uma vida eterna. Eu vou morrer aqui na Terra, eu vou morrer para as coisas do mundo. O nosso foco ele está sempre além, né, daquilo que nós estamos vivendo agora. Né? Nossa mente ela tem que estar sempre um passo à frente, pensando mais à frente, né? Exatamente. E foi como o presbítero falou, nós estamos vivendo pensando na eternidade ou no nosso futuro. Sim. Porque por muitas vezes nós vivemos a nossa vida pensando no futuro que é muito perto, que é muito próximo, não pensando na eternidade. Tipo, depois que acabar isso aqui, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Entendeu? O que me espera lá? Exato. E tem pessoas até que usam o ditado popular, né? Que assim, morrer em terra, né? Morrer em terra. E a morte acho que a vida toda, né, da humanidade, as pessoas têm muito medo da morte, né? Eu acho que até pensando nessa filosofia de vida, né? Morrer em terra, ou seja, não tem mais uma perspectiva depois da morte. Então, gera esse medo terrível de morrer, né? Porque morrer acabou tudo, né? E na verdade não é dessa forma, né? Como os meninos já comentaram aqui. Inclusive até, Jesus abordou muito sobre esse tema da morte, né? Inclusive, falando sobre metáfora assim, espiritual, Jesus falando da carreira cristã, né? A vida cristã, ela já começa na cruz, né? Ou seja, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então assim, quando a gente está falando de cruz, a gente está falando de morte, né? Para os gregos, quando os gregos queria falar com Jesus, e os discípulos disseram, os gregos estão aí querendo falar com o Senhor. E ele disse assim, diga a eles que se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, fica só, mas se morrer dá muito fruto. Então, assim, essa metáfora da morte, né? Jesus nunca se alcançou, ou seja, se você quer dar fruto para Deus nessa vida, e foi tema do episódio passado, né, que fala sobre natureza e propósito, ou seja, as virtudes, os frutos de Deus na minha vida, né? Se eu quero dar fruto, eu preciso primeiro morrer para o mundo, né, e nascer esse filho de Deus, né? Então assim, Jesus ele vence a morte, né? Ele nos permite pensar que, inclusive Paulo falando em Romanos, ele vai dizer isso, né? Olha, se vocês estão em Cristo, o seu espírito está vivo. O corpo padece a morte por causa do pecado, mas se o espírito que vivificou a Cristo também vivificará vocês. Então assim,
não tem para que ter medo da morte, né? Não tem para que ter medo da morte, porque isso é principalmente para nós que somos cristãos, exatamente, né? Que sabemos quem somos nele, assumimos a posição de filho, como eu falei, estamos já vivendo no ambiente da eternidade, né? A morte, meu irmão, é só um passo para a gente se encontrar com o Eterno. Deveria ser o que mais ansiamos, né? Encontrar com ele é só um passo. Chegar com ele e assim, e pensar como herdeiro, né? Se nós somos herdeiros do céu, se a gente for trazer para a vida cotidiana, normal, né? Quem é herdeiro tá vivendo, olha, sossegado, tranquilo, sossegado, fazendo mais coisa ainda, porque já sabe que vai ter coisa depois a seguir, né? Esperando alguma coisa. Vai ter, então a gente é herdeiro, mas olha, de coisa muito maior, não é desses tesouros aqui, né? São de euros, né? A diferença é que a gente, quando trabalha para os outros, o herdeiro trabalha para o pai dele. É verdade, que aí é para ele, no fim das contas tá trabalhando para ele. E a gente tá trabalhando assim, né, também para Deus, né? A gente pensa já na nossa vida lá na frente, né? A gente não deve ajuntar tesouros. Isso não quer dizer, jovem que está assistindo, que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar. Você tem que estudar, você tem que trabalhar enquanto está aqui na terra. Mas nosso alvo maior é o céu, né? O nosso alvo maior é chegar à nossa vida eterna com Deus, né? Passar lá para frente e estar com Cristo, né? E hoje falando especificamente, nós já estivemos falando, eu falei no comecinho, no primeiro episódio, estivemos falando da nossa origem, né? Quem somos em Deus, para que Ele nos criou, como que Ele nos criou, de onde nós viemos, né? O presbítero estava falando agora também sobre o nosso propósito, né? A nossa natureza humana, e a natureza que Deus pôs em nós, a nos chamar de filhos, nos faz caminhar nesse caminho que é chegar ao céu, né? Que é estar com Ele. Não sei, Lucas, presbítero. Amém. Assim, tem até um texto de Hebreus, capítulo 11, que é a galeria do herói da fé, né? Falando sobre esse tema tão importante, né? Sobre a eternidade, sobre o nosso destino. Eu estava até dizendo aqui que, e a gente tocou no ponto, quando a gente está falando de origem, a gente não está falando de passado, né? Sim. Porque às vezes quando a gente está pensando nesse ser biológico que eu sou, eu posso estar falando do ventre da minha mãe, né? Sim. E se posicionar como filho de Deus não é tomar postura de um biológico, do sociológico ou do filosófico, né? Mas do celestial, ou seja, eu tenho a essência do eterno em mim. Sou filho de Deus, né? Então quando eu falo da minha origem, eu não estou falando do passado, né? Eu estou falando do eterno, né? E quando eu estou falando de destino, eu não estou falando de futuro, eu estou falando de um destino eterno também, né? Então, Hebreus ele toca um ponto interessante quando fala de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 10, ele vai dizer assim: porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Aí você para pensar, mas Deus tinha prometido a Abraão a Canaã. A Canaã, que quando ele chegou lá tinha fome na terra, era seco e tinha fome, né? Mas o texto aqui fala de uma expectativa de Abraão, de uma esperança de Abraão. Ele esperava uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Aí versículo 13, ele vai dizer assim: todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, Abraão já estava pisando em Canaã, mas ele diz: eu sou estrangeiro e peregrino. Né? Entendeu, hein? Porque a esperança nele estava na Canaã celestial. E o texto continua falando sobre isso, porque ele vai dizer assim: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, é interessante isso aqui, esse texto de Abraão, porque ele recebe uma promessa de algo terreno, mas os olhos de Abraão já estavam no eterno, já estavam no celestial, né? Eu acho que essa é a posição do Filho de Deus, né? Embora a gente viva aqui como um ser sociológico, biológico, psicológico, mas o nosso posicionamento deve ser esse, né? A eternidade.
Eu acho que isso é muitas vezes o que deixa muito jovem, e a gente fala jovem porque estamos nos preparativos para o congresso, mas até gente adulta, né, criança, que às vezes perde o foco por causa disso, né? Tá aguardando a promessa terrena, está aguardando algo aqui, algo que tem começo e que tem fim. Mas a nossa mente, a gente não vai falar do passado nem do futuro, a gente fala do eterno. O eterno, né, não tem começo, não tem fim. Então, a nossa promessa maior é estar com Deus no eterno, né? Então, muita gente às vezes se perde na identidade, em saber quem é, e tem as famosas crises de identidade, né? Existem as crises existenciais, as crises dos 18, as crises dos 25, as crises dos 30, né? Eu estou quase chegando nos 30, não sei se o senhor já chegou... Já passei dos 40. Já está na crise dos 40. Vai bater a crise. A partir dos 30 as crises começam a ser também um pouquinho físicas, né? A preocupação já não é tanta mente. Mas essas crises existem e muitas vezes a gente vai ver isso entrando no meio cristão e sendo tratado de uma forma normal, que é uma crise normal, mas é porque o foco não está, né? A gente está parando de olhar para as promessas celestiais, para Canaã celestial, para pensar na Canaã terrena, num pedaço de terra, quando a gente precisa pensar num pedaço de céu que é muito grande, né? Exatamente. E eu acho que quando nós começamos a colocar muita importância, não estou falando que não é importante, quando nós temos essas crises existenciais, é claro que é, porque Deus se importa em cada detalhe que acontece na nossa vida. Mas quando nós colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida, deixamos de ter pensamento de filho para ter pensamento de escravo. Exato. Deixamos de pensar no celestial para pensar na recompensa que vamos ter aqui na terra. Lucas, ele estava falando, né, antes de iniciar o podcast, sobre a esperança de Abraão, porque Paulo ele vai tratar no capítulo 4, no versículo 18, que fala: o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E é muito importante ele trazer esse exemplo, o nosso pai na fé, né? O pai da grande nação, como foi prometido a Deus, porque nos faz pensar nos dias em que vivemos hoje. Por muitas vezes nós olhamos para o lado, nós olhamos para o outro, não temos capacidade alguma, por muitas vezes não temos talentos o suficiente para Deus usar, mas ele olha para o nosso coração, da circuncisão, a circuncisão do nosso coração, que Paulo retrata aqui neste capítulo, como algo muito importante, que é a fé. Quando nós temos fé em Deus, em Cristo, que Ele pode fazer todas as coisas, assim Ele pode operar em nossa vida. Assim nós podemos colocar Ele em primeiro plano na nossa vida. A fé é a primeira coisa que eu vou ter. Eu estou numa situação difícil, mas eu tenho fé que Deus pode fazer algo muito maior por mim. Então, nós passamos a ter pensamentos de filhos novamente. Deixamos de ser escravos, mas somos filhos. É verdade. Lucas, quer complementar a fala? É muito comum associarmos sempre destino e futuro, mas são duas coisas distintas, né? Enquanto o futuro é aquilo a qual eu posso projetar, eu tenho a possibilidade, ou pelo menos tentar ter o controle do que se aproxima, o destino ele é algo que foge da minha possibilidade de ter controle, porque o destino fala de uma escolha. Também na questão quando eu chego no final da minha vida, né? Eu tenho a possibilidade de escolher qual é o meu destino, se é a salvação eterna, se é a perdição. E é interessante porque eu estava justamente separando esse texto de Romanos 4, fala dessa esperança que Abraão ele teve, né? E quando nos é dito que o qual em esperança, Abraão creu contra a esperança, né, de que seria feito paz de muitas nações, acontece muito hoje de que Deus faz uma promessa. Até o cumprimento dessa promessa, nosso pastor, ele costuma dizer que há um caminho, ou que há um processo. Mas Abraão ele não se deixou abater pelo fato da primeira esperança, que seria a terrena, né? Aliás, da segunda, quando Abraão ele fala
que o qual a esperança creu contra a esperança. A primeira esperança fala de uma esperança divina em que Deus ele fez a promessa. A segunda já é uma esperança carnal de que seu corpo já era amortecido e que Sara não podia gerar. Mas isso nos é falado mais para frente, de que isso não enfraqueceu a sua fé, mas ele nem atentou para o seu corpo já amortecido. Então, essa ideia de controle, quando nós entendemos um pouco mais sobre o nosso destino, não é? Nós entregamos esse controle nas mãos daquele que nos chamou, né? Daquele que nos predestinou para estar com ele. Amém. Bom, é interessante pensar nisso, porque assim, você estava falando sobre frustrações, né? Quando a gente olha para o passado, tem pessoas que se frustram, né? Quando a pessoa olha para o futuro, tem pessoas que se frustram, né? Tem pessoas que não sabem o que quer da vida. Né? Os alunos que querem fazer faculdade, diga-se de passagem, né? Qual o curso que você quer fazer? Poucos são aqueles que dizem assim, tem a certeza e a convicção. Não te lembra até. Tem certeza, entra na faculdade e descobre que não tem certeza. Você senta na frente da mulher da secretária e ela fala assim, já sabe do curso que eu vou querer? Eu queria isso, mas eu acho que eu não quero mais. Pois é. Passa a ter a certeza de que não quer. Né? É interessante pensar sobre isso, porque as frustrações, sempre que a gente está pensando no terreno, há possibilidade de frustração. E quando você descobre esse posicionamento em Cristo, né, de ser filho de Deus, você não olha para o passado, você olha para a origem, é Deus. Então você não se frustra. Independente se você, eu estava até comentando no programa anterior, se sua mãe queria lhe abortar, se você foi jogado numa lata de lixo, foi abandonado pelo seu pai, se a sociedade lhe desprezou, se independente dessas coisas, você está olhando para o passado. E isso aí é olhar para o passado, sim, né? Você está olhando para a sua origem. Eu fui eleito em Deus. Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo, né? E quando você olha para o eterno, para o destino, você não está olhando só para o futuro. Né? Tem pessoas que quando olham para o futuro, almejam muito alguma coisa e às vezes não alcança. Né? Às vezes quando a sua... Inclusive até falando sobre Filho de Deus, a gente estava conversando aqui antes, que tem pessoas que está querendo resguardar o seu futuro. Né? E a gente colocou estava até aqui pensando, então, é o eterno ou o futuro? É o destino ou o futuro que é mais importante, né? Sim. Porque às vezes o que a gente quer é garantir o futuro, né? É garantir o futuro. Você não está pensando numa faculdade, você não está pensando em galgar aquilo, aquele cargo, aquela posição. Não é para ser uma referência de Deus para as pessoas, né? É para garantir o seu futuro. Então esse não é o posicionamento de um filho, né? Às vezes as pessoas só quer pensar no seu umbigo, em si próprio. E um filho de Deus não pode pensar em si próprio. Né? O Evangelho nos convida a pensar em nós. Né? É a oração do Pai Nosso. O pão é nosso, o Pai é nosso, as dívidas são nossas. Né? É tudo nosso. Então... Era bom que as dívidas materiais também fossem nossas. Olha, vamos dividir. Eram todos nossos. Mas dividir as cargas uns com os outros, né? Pensar no próximo. Então, assim, eu acho que o Filho de Deus ele tem que tomar esse posicionamento, né? De pensar no próximo. É como a passagem da multiplicação dos pães, né? Os discípulos chegou para Jesus e engraçado que eles tinham um certo dinheiro em caixa, né? E ele vai dizer assim, mas 200 dinheiro não dá, é muita gente aí, despede esse povo aí. Vamos ficar aqui o dinheiro que tem aqui é só pra gente, né? Então, às vezes, o posicionamento das pessoas, a gente estava comentando aqui sobre mentalidade de filho e mentalidade de escravo, né? Então, a mentalidade de escravo é aquela que é tudo meu, o que eu tenho é meu, sim, nada dos outros, né? O maná que desceu do céu, o povo queria juntar para o outro dia, não é Deus, esconde isso aqui. E Deus disse para eles, exato, e Deus disse para eles, olha, não precisa esconder para amanhã, porque amanhã eu vou providenciar de novo. Deus estava querendo se revelar como um pai para eles, aquele pai que iria prover para eles todas as coisas, mas eles estavam com a mentalidade de escravo. Né? Ou seja, não, eu preciso guardar o meu, os outros que se virem. Né? Ele ainda estava olhando para o Egito, né? Estava olhando para o passado. Estava olhando para o passado. Né? E interessante é que a mentalidade deles era tão escrava que o que eles tinham saudade era de cebola, pepino, né? Pepino,
tinha um lugar para morrer, porque eles reclamaram com Moisés, mas lá pelo menos tem um lugar para morrer. Tinha um cemitério, era o que eles tinham. Exato. Então, assim, Aqui se a gente morrer na areia. E interessante é que todos esses frutos que eles tinham saudado, esses alimentos, eles vinham da terra. Sim. E os frutos de Canaã, todos eles eram frutos que vinham de cima. Ou seja, não eram frutos rasteiro, eram frutos que ficavam de cima. É até uma simbologia, né? Deus querendo apresentar algo muito mais superior, muito melhor, e eles com saudade do que era terreno. E é mostrando que enquanto a gente vai pensando nas coisas terrenas, nós nunca vamos experimentar o celestial. Exatamente isso. E aí é que muitas vezes nos perdemos, né? A gente quer experimentar, jovem quer experimentar algo novo de Deus. Clama a Deus, né? Estamos aqui nos preparativos do congresso e eu esses dias falava com alguns jovens também e falava justamente disso, né? A gente está aqui preparando para esse congresso. Estamos clamando a Deus, pedindo assim por coisas novas, por algo novo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, quero ter uma experiência nova, quero ver milagres, quero ver. E eu falava para os jovens, eu dizia assim, olha, mas vocês estão já, o congresso de vocês começa antes. Vocês já estão se preparando, o que é que vocês estão fazendo para Deus, né? A gente quer chegar lá, mas a gente não preparou nada, não se preparou, não ofereceu nada para Ele antes. Então, a gente quer experimentar algo novo de Deus, a gente tem que entregar algo para Ele, tem que se desapegar das coisas velhas também, não é? Então, se a gente quer ficar só olhando para trás no que Deus fez, talvez 2, 3, 4, 5 anos atrás, a gente não está olhando para frente, não vai experimentar algo novo, né? E muitas vezes se frustra, depois vai chegar naquilo e se frustra. E começamos a olhar para as frustrações, para os sofrimentos que passamos aqui e esquecemos de experimentar o celestial que Deus tem para nos oferecer. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 8, versículo 18 de Romanos: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Deus quer nos revelar tamanha glória, mas por nossa natureza humana, que deixamos por muitas vezes prevalecer, Ele não encontra espaço para agir em nosso meio, para nós entendermos quem nós somos nele. Até por muitas vezes nós estamos presos no sono da indolência, né? Paulo ele diz no capítulo número 13 que é hora de despertarmos do sono. A gente perde muita coisa, a gente perde de ter muito mais do céu que já nos foi dado por causa justamente desse sono espiritual, né? Não é pelo motivo da busca. Se eu não busco, eu não acho. E se eu não acho, eu não tenho. Então, muito de nós ficamos presos numa coisa muito rasa, num relacionamento muito raso, justamente por esse sono, pela falta da busca, pela falta de interesse que eu tenho em tantas outras coisas, mas no principal, que o que converge também para o nosso tema, que é a eternidade, a gente não busca. Sim. Isso é viver o eterno, né? Viver realmente pensando no destino. Ou seja, eu não preciso já estar lá para viver essas coisas, né? Deus já me convida a viver o eterno estando nele nessa vida. Né? O salmista, Salmo 39, Salmo 139, aliás, ele diz uma coisa interessante no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Ou seja, o salmista estava clamando a Deus, pedindo a Deus, guia-me por esse caminho eterno, né? Esse caminho de eternidade, esse caminho a Bíblia vai até dizer, Jesus falando em Mateus capítulo 6, quando ele vai dizer assim: buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, é você viver nesse caminho, é trilhar nesse caminho eterno, né? E aí, se a gente, uma vez que a gente passa a ter essa mentalidade, uma vez que a gente passa a ter esse pensamento, né, a nossa vida, em todos os detalhes, elas vão ser guiadas, né, por Deus, né? A gente, no trabalho, eu lembro que há uns 6 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, tive a oportunidade de trabalhar com minha irmã, Dália, que esteve no primeiro episódio. A gente trabalhava no mesmo lugar juntos, e foi tanto o meu primeiro emprego como o primeiro emprego dela, assim, emprego a sério, né, de verdade, em empresa, e a gente um pouco assustado. E a gente escreveu num caderninho que eles deram pra gente, né?
Tanto ela como eu, a gente não conseguiu escrever na parede, mas a gente até que tem a liberdade. Mas escrevemos os versículos, né? E tudo que você fizer, faça como para Deus e não para os homens, né? Então a gente depois chegava, e às vezes chegava no trabalho, né? No começo, todo o trabalho, todo o emprego, no começo é tudo lindo, depois a gente começa a ver uma coisa aqui, outra coisa ali. E era o que me trazia sempre de volta para o que eu estou fazendo, né? Eu estou aqui trabalhando para o outro, mas eu estou fazendo para Deus. O meu trabalho, que talvez para mim só está me dando o salário que é no fim do mês, que eu posso estar contente com ele ou não, geralmente não estamos, né? Só está me dando isso aqui na Terra, né? Mas para além disso, talvez o meu patrão está ganhando muito mais com o meu trabalho, com o que eu estou produzindo aqui. Isso mas se a minha... pensar no coletivo, né? Não pensar só no meu amigo, mas pensar em nós. Abençoar até aqueles que ainda não confessaram a fé de Cristo Jesus. E quando a gente vai fazendo isso, quando a gente vai deixando que a nossa vida seja guiada, pensando sempre nisso, eu estou fazendo para Deus também. Deus, ele vai trabalhando, e aí nós temos hoje um jovem aqui na igreja, um jovem casado já, que ganhamos para Jesus naquele trabalho, né? Então, assim, no fim das contas, eu estou trabalhando, estou produzindo aqui para o meu salário no fim do mês, estou produzindo para o salário do meu patrão, para o dinheiro dele, mas eu estou aqui servindo a Deus também, com o meu trabalho. Eu aqui no meu trabalho, eu posso ganhar alguém para Jesus. Eu posso, com a minha vida, com a minha forma, né? Enquanto talvez o meu colega está o tempo todo reclamando, falando mal de um colega, falando mal do patrão, eu talvez vou fazer de outra forma. E com a minha vida eu estou glorificando a Deus, eu estou fazendo algo para Deus. E com isso eu estou pensando lá na frente. Eu não estou pensando em mim, né? Como nós falamos, eu não estou pensando só no que eu quero, né? Eu estou pensando no o que a minha vida pode fazer para os outros, né? Então, exatamente. E aí, seja na escola, jovem, seja na faculdade onde você está, é tudo para Deus. É tudo para Deus. Você está adquirindo conhecimento na escola, na faculdade. Você está pensando no futuro, em você ter um trabalho, mas você está fazendo alguma coisa para Deus. E aí pesa, né? Também, um pouquinho. Isso é partilhar virtude, né? Nenhuma virtude há em nós boa que não venha de Deus, né? E se há alguma virtude em nós, isso deve ser compartilhado. Acho que a palavra do cristianismo que se encaixa muito no cristianismo é partilhar, né? Você dividir com os outros aquilo que recebeu. Paulo disse, eu de graça recebi, de graça eu estou dando para vocês, né? Então, acho que é uma mentalidade muito boa para o Filho de Deus. É exatamente isso. Quando nós pensamos em Jesus, Jesus, ele, inclusive na multiplicação, né, quando ele pegou o pão, né, ele partilhou o pão, ele partiu o pão, deu graças, e aquilo foi multiplicado para as pessoas que estavam famintas, né? E os filhos de Deus, ele está até falando no texto de Romanos, que é o tema base aqui, né? Romanos, primeiro Paulo, quando vai escrever para Romanos, ele vai dizer assim, eu desejo muito estar aí com vocês, para partilhar algum dom meu com vocês aí. Exatamente, ou seja, para fortalecer na sua fé e na minha fé. Para partilhar virtude, né? Ou seja, esse é o pensamento do cristão, né? Tem um texto em Romanos 8,19 que diz que a grande expectativa da humanidade é a manifestação dos filhos de Deus. A humanidade espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, né? E o que é que ele está esperando? O que é que os filhos de Deus têm que podem para dar à humanidade, né? O que é que eles precisam que nós temos? Então, assim, mais uma vez é você deixar de pensar um pouquinho em você mesmo e pensar no próximo. Porque aquilo que você tem, eles precisam, não é que eles precisam daquilo, né? E se chegou até nós, se a nós foi chegado o conhecimento de Deus através de Cristo Jesus, isso precisa chegar aos outros também. É verdade. Eu não sei se Yasmin, Lucas, tem alguma experiência, né? Ou você que está nos assistindo pode deixar aí também nos comentários, né? Mas muitas vezes a gente fora, né? Como o senhor está falando, o versículo fala, né? O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Muitas vezes a gente se esconde, a gente não fala, a gente se fecha achando que ninguém quer ouvir, ninguém quer saber, né? Me aconteceu na escola, quando eu cheguei aqui em Portugal, já há 12 anos que eu estava na escola, esse ano faz 10 anos que eu saí da escola, eu já é a minha idade.
mas de eu ficar um pouco acuado. Eu cheguei aqui com 15 anos, as coisas eram muito diferentes. Eu no Brasil estava em Abreu e Lima, na cidade de Abreu e Lima, que é uma das cidades que tem maior índice de cristãos dentro de uma cidade só, né? Eu acho que até é a maior, mas eu não vou afirmar isso com certeza porque... Não temos base para isso. Fiz a base, fiz a pesquisa correta, mas pesquise aí, Vindi. Então, era fácil, entre aspas, né? Ser cristão, todo mundo sabe o que é que eu acredito, o que é que eu não acredito, o que eu faço, o que eu não faço. Eu posso falar à vontade, posso não falar que o povo sabe. Agora, cheguei aqui num lugar onde ninguém sabe nada. E muitas vezes eu ficava acuado de querer puxar algum assunto, de querer falar alguma coisa e não ser aceito, não ser recebido, até que eu percebi, e eu acho até que foi também um empurrãozinho de Deus, assim, às vezes Deus gosta de fazer isso com a gente, olha, se eu tivesse falado, e eu receber perguntas deles, né? Olha, mas aí, o que é que tu acredita? Como é que é na tua igreja? Então, vai de encontro a isso, o mundo aguarda alguma coisa, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade de compartilhar, de falar de Deus, de entregar aquilo que a gente tem, a nossa natureza, vai para o nosso propósito. Se o nosso propósito é esse também, a gente não pode ficar parado, né? Se a gente tem coisa para compartilhar, se a gente tem coisa para falar, se a gente tem um destino que a gente crê que é muito maior do que o nosso futuro que está aqui, por que eu vou guardar ele só para mim, né? Por que eu vou deixar ele para mim, né? A minha experiência também foi muito diferente. Eu cheguei aqui há 4 anos atrás e eu estudava numa escola. Só que nessa escola eu não tinha muito contato com os alunos, era um pouco mais distante, era a primeira escola. E eu falava com eles, mas era muito por cima, eu era muito acuada, porque eu tinha acabado de chegar, não entendia muito bem o que eles falavam às vezes. Mas eu passei só 1 ano nessa escola, depois eu mudei, fui para outra área. E quando eu cheguei nessa escola, já era mais diferente, porque na outra escola, a minha prima Stephanie, ela estudava em outra turma. Então, era só eu e eu. Eu e Deus, pra não dizer que era só eu. E aí, quando eu fui pra essa outra escola, tinha a Stephanie, eu conheci o Wallace lá também, que já era daqui da nossa igreja, depois ele voltou pra cá, graças a Deus. Mas, de início, era assim, era um pouco... A gente se sentia um pouco constrangido de falar, pelo fato de sermos minorias, mas eu acho que Deus ele se importa muito com as nossas orações e com a intenção do nosso coração. No dia que eu me senti mais mal assim por não conseguir responder uma pergunta, por medo de errar, eu cheguei em casa e olhei a Deus e falei, Deus, me dá ousadia para falar da tua palavra. Sim. Me dá ousadia de Paulo, ousadia de Pedro, tantos homens que sofreram e tiveram a disposição de pregar o teu evangelho, para no final receber a recompensa celestial de ser filho dele, porque a maior promessa ele já nos deu, que foi Cristo. O maior presente que ele poderia nos dar foi Cristo, é a salvação em Cristo. Então o mínimo que nós podemos fazer é compartilhar dessas virtudes. Isso é uma virtude para nós. Ter a liberdade de sentar numa mesa da escola e conversar com os nossos amigos sobre isso é um privilégio para nós. E aí, todos os intervalos do almoço, a gente sentava e o Wallace levava a Bíblia, eu levava a Bíblia, a Stephanie, e a gente começava a conversar nós três. Só que isso acabava atraindo. Chegava um amigo nosso, conversava também, chegava outro amigo nosso. Tem um amigo nosso que ele também tem muito conhecimento sobre outras religiões, então nós entrávamos num bom senso, assim, não discutíamos. Um pequeno debate, né? Um pouco. Pequeno debate de 2 horas. A hora do almoço toda. Então era muito bom essa partilha de conhecimento, de não guardar essa água da fonte só para nós, mas saciar a sede de outras pessoas que não sabiam que precisavam, mas que precisavam. Exatamente. E assim, quando chegou aqui, eu acho que quando chega para todo mundo, é um mundo muito novo. A gente eu sempre tive essa característica de ser um pouco mais reservado, né? Então, quando eu cheguei já, a dificuldade em se enturmar, ela durou um pouco tempo, né? Foi um espaço mais longo para eu realmente chegar e poder ter uma liberdade para conversar. Mas eu sabia, e até hoje eu tenho um pouco dessa dificuldade de tentar dialogar de uma forma mais fácil, uma pessoa que eu não tinha tanto contato, mas eu sabia que se me chegasse até eles, eu teria algum espaço em algum momento para falar
sobre Jesus, e foi isso justamente que aconteceu, não é? Eu comecei a andar com algumas pessoas e eles reparavam que quando eu andava com eles, eu não fumava, eu não bebia, eu não falava palavrão, então isso foi gerando uma certa curiosidade neles. E é interessante porque quando nós começamos a andar juntos, né, os que fumavam paravam de fumar, por respeito até, não bebiam, não xingavam, e isso foi me dando um certo espaço. Até que foi interessante um dia que tinha uma professora que ela até hoje, ela não acredita em Deus, mas uma pessoa maravilhosa que me deu esse espaço para falar sobre Deus. Então, numa questão literária, ela, uma professora de português, ela estava apresentando um escritor literário em que ele defendia também algumas questões da fé. E alguns deles, dos meus colegas, me perguntavam: ô Lucas, e como funciona essa questão para você? Então, esse espaço para mim, eu me senti falando para muitas pessoas, foi um sentimento muito novo, né? Numa sala de aula, a maioria deles que não acreditavam em Deus ou não tinham uma opinião muito bem formada sobre isso, eles se sentiram interessados em perguntar o que era para mim. E eu terminei, né, tomando o tempo todo da aula, dialogando com eles sobre isso, e até foi um espaço extremamente necessário, né, para que a gente introduzisse Cristo dentro de um ambiente que não é muito falado. É isso que justamente, não é, esse sentimento de coletividade, ele deve ser aflorado, ele deve aparecer, né, porque o Evangelho ele é isso, eu já tenho, o outro precisa ter. Então, esse sentimento de passar a informação para alguém que Cristo morreu por nós, que Cristo já morreu por ele e que ele também pode alcançar um novo destino. Exatamente. É por isso que Paulo, ele fala que nós somos um corpo, porque Jesus Cristo trata todos como igual e nós complementamos, cada um complementa uma parte do corpo. E ele fala que quando a dor do meu irmão dói em mim, é porque ele faz parte do corpo, ele está inserido ali no corpo. E quando eu me importo, eu não penso só em mim, eu penso num coletivo. Eu estou com um pensamento de filho de Deus. Entendeu? Isso é muito interessante. Eu gosto muito das cartas de Paulo, porque ele faz nós refletirmos sobre as atitudes que nós estamos tendo agora em relação aos outros filhos de Deus. Eu não posso pensar em ser herdeiro sozinho. Eu tenho que pensar em ser herdeiro com meu irmão. Não posso dividir a minha herança sozinho aqui, não. Quem diz é meu é criança. Nós chegamos à maturidade já. Mas é interessante isso que estavam falando, Pedro, porque chegando aqui em Portugal é uma realidade diferente do Brasil, né? O Brasil, até se você for evangelizar num bar, os bêbados pregam pra você. Né? Se brincar, todo mundo conhece. Escutando um hino lá dentro do bar. Então, assim, já é aculturado o país com o evangelho. Sim. Mas aqui, às vezes, você fica pensando assim, mas isso aqui é algo tão simples. É algo que a gente já sabe de berço, as coisinhas tão simples, e a pessoa que está do nosso lado não sabe desse beabá do cristianismo. Sim. Né? E às vezes a gente acha assim, mas isso aqui nem faz necessidade de falar sobre isso. E a pessoa que está do nosso lado não sabe disso, né? Então, às vezes a gente tá privando essa pessoa de receber algo que nós temos, né? Ou seja, nós temos a luz que eles precisam, né? Exato. Nós sabemos o caminho, Cristo é o caminho, né? Tem até uma frase que as pessoas falam muito, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E as pessoas vão nesse negócio assim, só né? pega o bom e vai. Pois é, qualquer caminho serve, mas nós sabemos para onde estamos indo, né? E sabemos o caminho. E é só apontar o caminho, né? É só apontar. As pessoas que estão perdidas, desnorteadas, dizer, o caminho é aqui, tá aqui, é Cristo. Exatamente. É como se eu fico lembrando teve vários dias, várias vezes que a gente foi para Londres. Acho que o senhor esteve na primeira vez que a gente foi para a Inglaterra, quando foi oficializar o trabalho, e estava um grupo de mais de 30 irmãos, né? Sim. A gente saiu andando em tempo livre, vamos para a cidade para conhecer um pouquinho. E eu na época não sabia muito, mas hoje eu já conheço um pouquinho melhor o caminho de lá. E é justamente assim, né? Imagina, se eu sei o caminho, se eu sei qual é o método que tem que pegar, se eu sei qual é a melhor rota, por onde que é melhor caminhar,
eu não posso simplesmente ir na frente. Tem um grupo atrás comigo que é a primeira vez que está vindo, que não conhece. Eu não posso simplesmente ir embora, porque eu já conheço, porque eu sei, e atravessar, né, um semáforo que está quase fechando, e eu atravesso porque eu consigo, tá? Mas e o restante que está vindo, que está me acompanhando, vai ficar do outro lado, né? Então, se eu conheço o caminho, eu tenho que mostrar, eu tenho que indicar, tenho que guiar, tenho que muitas vezes parar e deixar o povo passar para eu poder também continuar com eles, né? A gente tem que estar sempre mostrando, guiando, e eu achei interessante o que o senhor falou. Realmente eu vim constatar isso recentemente, novamente, já faz 12 anos aqui, e coisas simples, né? A gente estava comentando no trabalho esses dias sobre origem, sobre o tema do primeiro episódio, e falando sobre o homem ser mau, eu não sei, e um dos meninos falava que achava que isso é só questão da sociedade, porque o homem naturalmente não é mau, não... E eu entrei na conversa e eu disse assim, na minha mente, eu pensando para mim mesmo, eu não vou para já falar de Deus nem de Bíblia, porque ninguém acredita aqui, que se eu der um argumento pensando nisso daqui, já vou invalidar todo o meu argumento. E de repente, aos poucos, eu fui entrando, né? E aí eu fui falar de Adão e Eva, sim, de uma forma como se todo mundo sabe quem é Adão e Eva e qual foi a história de Adão e Eva. A classe das crianças da escola dominical sabe, né? Sabe? E eu descobri que eles não sabiam. Não sabiam, só sabem o nome Adão e Eva, mas não sabem como é que Deus criou, o que é que aconteceu, o que é o Jardim do Éden. Então, muitas coisas que são mínimas, não é? Pra gente, talvez é algo que alguém está desejando ouvir, está desejando, e que talvez vai fazer a mudança na vida da pessoa, né? Eu acho muito lindo quando o apóstolo Paulo escreve a carta dos Romanos, porque ele trata muito da coletividade. Nessa época, a igreja de Roma estava um tanto quanto dividida entre os judeus e os gentios. Está estudando pro teste. Ontem eu comecei, tá, galera? Estou no 5 ainda. mas pronto. Ele trata muito da coletividade por causa dessa separação que estava tendo, as divergências de pensamento. Como os judeus, na lei de Moisés, eles eram circuncidados 8 dias depois do nascimento deles, eles achavam que por causa dessa circuncisão, eles eram salvos. Então as pessoas que não eram judias, não tinham essa marca na pele que eles recebiam para distinguir os israelitas das outras nações, eles achavam que essas pessoas não tinham o direito de estar ali, não tinham a liberdade que eles tinham de adorar o mesmo Deus que eles adoravam. Então, Paulo ele escreveu a carta dizendo, vocês precisam parar de ser hipócritas, porque Jesus veio para quebrar o tabu da lei. Porque Jesus fala, a partir de agora, eu sou a lei, quando ele vem. E eles continuam nesse mesmo pensamento fechado de que só eles mereciam, só eles eram dignos, só eles eram filhos. E Paulo fala, não, você está muito equivocado. Vocês são importantes sim, mas eles também são. Vocês têm direito e eles também têm. Exatamente. E essa questão do merecimento, né? Isso aí, irmãos, é terrível. Eu acho que isso é uma doutrina de Satanás no meio do povo, porque esse negócio de merecimento é terrível. Inclusive até isso remete a Ezequiel 28, quando vai falar sobre Lúcifer, né? E Lúcifer, a Bíblia vai dizer que ele era o sinete da perfeição, né? Era o ISO 9000, né? Era aquele... Brad Pitt. Ele era... Imagina, eu estava até falando com os músicos, daqui Lucas que é músico, existe um instrumento chamado diapasão, né? Que é aquele instrumento de referência para afinar um instrumento. Sim. Né? Ele é manual, analógico, né? Não é digital, como a maioria hoje né? Essa tecnologia moderna. Com a frequência. Você toca nele assim e ele dá um som. E aquilo ali é o relógio suíço do músico, né? Ele a maior perfeição para se afinar o instrumento é no diapasão. Quando a Bíblia vai dizer assim que Lúcifer era o sinete da perfeição, está dizendo que ele é o diapasão da orquestra, ele afinava todo mundo. Quem fosse os anjos que ia adorar a Deus tinha que passar no gabinete dele para
para saber se Fazer estava o bom, teste se de não voz, estava, né? está aprovado, pode ir adorar a Deus. Então, ele era essa referência de perfeição, né? Mas aí Ezequiel vai dizer, eu acho interessante esse texto, capítulo 28, versículo 16, na multiplicação do teu comércio, né? Você vai parar para pensar em comércio. O que é comércio? Comércio é quem toma lá da cá. Né? O comércio é, eu tenho alguma coisa aqui, eu posso me passar, se você me der algo em troca. Né? Então, isso é demoníaco, né? E falando espiritualmente. Lógico, os irmãos são comerciantes, pelo amor de Deus. Mas espiritualmente, isso é uma doutrina de Satanás. Satanás caiu por causa disso, porque ele achou que se ele tem isso aqui, ele achou no coração dele que se ele passasse isso aqui para alguém, ele era merecedor de receber alguma coisa em troca. Então o texto vai dizer assim, pela multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de violência e pecaste. No que te lançarei? Profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Então veja que Satanás deixou isso entrar no coração dele, e aí foi a perdição dele. Então essa questão de você pensar no próximo, de você fazer as coisas sem querer receber nada em troca, e isso é se posicionar como filho de Deus, não do diabo, né? Porque essa questão do comércio, da questão do pensar no merecimento, eu mereço, não merece. Quem pensava assim eram os judeus. Sim. Eu mereço porque sou filho de Abraão. Aí Paulo vai ser até meio taxativo com eles, né? Falando sobre lei, sobre graça, ele vai dizer sobre os trabalhadores, né? Existe um trabalhador que trabalhou e mereceu o salário porque trabalhou. Mas tem aqueles que creu naquele que justifica, não trabalhou, mas recebeu o salário. Então, às vezes a gente está falando de merecimento e às vezes a gente quer usar isso até com Deus, né? Até com Deus. É verdade, não, eu estou trabalhando para Deus para receber alguma coisa dele. Né? E Jesus, quando foram falar com ele disse assim, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Né? Maria, quando foi falar com ele, menino, você está com 12 anos de idade, né? Você estava onde? A gente estava preocupado. Jesus disse, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Né? Então o Filho de Deus, ele cuida das coisas do Pai. Né? O Filho de Deus não faz as coisas para Deus por um comércio, né? Como o irmão do filho pródigo. Não, eu estou aqui há tanto tempo, o Senhor não me deu nada. Que é isso, rapaz, tudo que eu tenho é seu. Né? Então o Filho de Deus, ele faz a certeza de que nada lhe faltará. Por isso que ele não diz é meu, como uma criança ou como um escravo. Né? Ele sabe que o Pai vai suprir suas necessidades. E no que tange aos assuntos espirituais, né? Eu compartilho isso com a maior alegria do coração. Né? Porque às vezes tem pessoas que acham que se for evangelizar alguém vai ficar com mais concorrência, né? Eu posso perder meu carro no céu, né? Meu terreno no céu. É verdade, né? Eu tenho que dividir o terreno no céu com alguém. A pedrinha limitando. Tem dois que eu tinha no céu, agora não tem um só para mim. Exato. E a vontade de Deus é que ele seja. Aí vem a questão do Filho de Deus. O que é que o Filho de Deus faz? É fazer Deus conhecido entre as nações. Né? Deus quer ser conhecido entre as nações. E quem vai revelar Deus são os filhos de Deus, que recebeu dele as suas virtudes. Né? Quem é que pode representar o Pai senão o Filho? Né? Então, às vezes a gente está querendo essa ideia do salvar-te a ti mesmo. Né? A gente está falando de salvação, a gente fala de destino, logicamente fala sobre o assunto de salvação. E eu não vou esperar chegar no céu para ser salvo. Eu já estou salvo em Cristo. Né? Eu entreguei minha vida para Ele, eu sou filho de Deus. Né? Então, aí às vezes a pessoa está com aquela ideia do salva-te a ti mesmo, como fizeram com Jesus. Né? Jesus é um modelo de filho. E Jesus, quando estava na cruz, a mensagem que veio para ele foi essa. Né? Olha, desce daí. Se você é filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Né? Satanás disse isso para Jesus. Então essa mensagem do salva-te a ti mesmo é diabólica, é satânica. Né? Essa mensagem de comércio, de merecimento é satânico e é diabólico. Né? O Filho de Deus, inclusive Jesus como modelo de filho, ao invés de querer subir, ele desceu as regiões mais profundas da terra. Né? Ele deixou o seu trono de glória para vir para cá, para descer por nós. Então o Filho de Deus, se for necessário, ele padece situações para que outros alcancem o amor de Deus. Né? O apóstolo Paulo diz assim, eu fiz de tudo para com todos. Né?
me fiz de sábio para com os sábios, de Nécios para os de nécios para com os nécios, eu fiz de tudo para com todos para ver se salvava alguns. Né? Então, às vezes essa ideia de merecimento, essa ideia de salva-te a ti mesmo, nos tira da posição do eterno, né? Nos tira da posição de filho de Deus. Né? Isso justamente está escrito lá no capítulo número 12, quando Paulo ele vai dizer para que os cristãos em Roma eles se alegrassem com os que estavam já alegres e também chorassem com os que chorassem. Ou seja, o eu muito no evangelho não importa muito. Né? Sempre o próximo, ele vai dizer depois também, sejam unânime entre vós, não torneis um mal com um mal, mas um mal com um bem. Então esse sentimento de coletividade acompanha todo o evangelho. É impossível eu ser um cristão 100% praticante dos preceitos de Deus se eu me importo só comigo. Até porque um dos mandamentos de Deus para nós foi amar o teu próximo como a ti mesmo, o segundo mandamento. Matar os nossos inimigos. Exatamente. Né? Então, falando no comecinho do episódio, né? Ser crente tá ao contrário do mundo, né? A gente fala, né, que anda muito na contramão. Então o nosso pensamento não é meu, é nosso. Vou devolver o mal, vou devolver com o bem, vou amar o meu inimigo, vou fazer algo pensando não no amanhã, mas sim no eterno. Né? Quem somos? Nós somos filhos, né? E qual é o papel de um filho? O que é que um filho tem que fazer? Qual é a nossa tarefa? Qual é o nosso propósito que falamos ontem? Né? Da onde a gente veio, a gente já entendeu. Qual é a nossa identidade? A gente já aprendeu. Qual é o nosso propósito? Estivemos falando, a gente já sabe o que nós temos que fazer e para onde a gente vai. Né? Nós vamos voltar para o início, vamos voltar para quem Deus quer que nós sejamos, que nós fôssemos. E Ele nos criou para isso, né? Esse está o nosso destino. E se nós quisermos entender mais um pouquinho sobre quem nós somos dele, o maior exemplo está aqui, é Jesus. Deixou o trono de glória, deixou tudo que Ele tinha lá para vir aqui por amor a nós, para nos salvar, entregar a sua vida, para que nós tivéssemos acesso a Ele, para que hoje nós pudéssemos estar aqui compartilhando as virtudes que Ele deu para nós, compartilhando o conhecimento que Ele nos concedeu às pessoas que hoje precisam. E aí você falou pessoas, né? Porque a prioridade de Deus, né? É pessoas. Porque Deus criou todas as coisas, mas o homem ele fez como coroa da sua criação. Sim, e aí você para pensar nisso. Jesus deixou o seu trono de glória para vir aqui por pessoas, né? E Paulo vai dizer aos romanos que essas pessoas eram pecadores, inimigos de Deus, né? Porque assim, por um bonzinho, pode ser até que eu dei a minha vida, sim, mas por um cabo ruim... Ele fala justamente isso, ele enviou seu filho em semelhança de carne do pecado. Exato. Para que o pecado fosse aniquilado na carne, na morte. A morte do pecado fosse na carne também. Mas isso é interessante, porque assim, se Cristo veio aqui por causa de pessoas, então a obra de Deus, quando eu digo assim, a obra de Deus, o que é a obra de Deus? A obra de Deus também é pessoas. Né? Aquilo que Deus fez como coroa da sua criação é pessoas. Né? Então, por quem eu vou dedicar a minha vida? Por pessoas. Né? Às vezes, a gente vê algumas pessoas priorizando mais as coisas do que pessoas. Né? Às vezes prioriza mais as coisas até do que a sua família. Né? Isso é um erro grave, né? Porque as pessoas é que devem ser prioridade da nossa vida. Inclusive, nós estamos indo para o céu, o nosso destino, para encontrar com uma pessoa, né? Com o nosso Senhor e Salvador. Às vezes a gente pensa que está indo para o céu para receber uma recompensa. Isso aí, irmãos, é pensamento de escravo, tá? Você precisa. Exatamente. O meu desejo, o meu anseio, o meu anelo é para encontrar com Ele. Inclusive os textos que falam de arrebatamento sempre se remetem a esse encontro com Ele. Glorioso, benéfico. Exato. Quando Jesus fala em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês que lá não tinha morada, mas tem morada lá. Não é? Exato. Vai diminuindo não, seu terreno. E ele diz uma coisa interessante, depois eu volto, né? Eu volto para levar vocês, para que aonde eu estiver, vocês também estejam, ou seja, eu vou para estar com Ele.
Né? Paulo escrevendo na Tessalonicenses 4:17, ele diz que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então, assim, os textos que falam do arrebatamento falam desse encontro com ele, né? Ou seja, eu não vou para o céu por causa das coisas que tem lá, eu vou por causa dele. Né? Já ouvi uma frase, né, Bruno, que diz que o céu só é bom porque tem lá Deus e Jesus, Porque né? E o Espírito Santo. E nosso pensamento lá está, né? A gente tem que pensar no céu, em Deus como nosso Pai, né? Porque se a gente for pensar como terreno, aí o que é que acontece? O que, o pai fala para o filho, né? Depois a gente volta, depois a gente vem, depois eu volto, depois eu compro. E a gente sabe, né? Eu ainda não sou pai, o senhor já deve ter falado essas frases, mas também já ouvi, o senhor deve ter escutado antes, depois eu volto e não volta, né? Mas o nosso pensamento não pode estar terreno, né? Quando Deus ele diz que vai voltar, vou ali, vou preparar as coisas para vocês, mas é certeza que eu volto. Porque senão buscar vocês. Enquanto A nós gente- praticamos a fé. a gente já chega no céu com uma mentalidade assim, a gente já busca um duplex na frente do Rio da Vida, uma carruagem de fogo só nossa. Aí Deus faz igual fez com o Lúcio, desce. A gente às vezes tem que parar um pouco com essa mentalidade, né, de terreno, desse terreno. Acho que o Filho de Deus ele deve pensar muito além disso. Lógico, a gente não vai parar de viver como um ser biológico, sociológico, né, psicológico, mas a nossa maior essência é celestial, né? A pátria que nós aguardamos é a celestial. Então, o nosso posicionamento deve ser como quem já vive o eterno, o celestial. A minha identidade é celestial. Né? Exato. Não vou deixar de viver a minha vida aqui, não vou ser irresponsável na minha vida aqui na Terra. Vou continuar vivendo. Se eu conseguir galgar os patamares mais elevados desta Terra, que seja para mostrar a Deus às pessoas que estiverem lá. Inclusive o apóstolo Paulo foi uma dessas pessoas que Deus separou para isso. Né? Quando Deus chamou ele, Deus disse para ele: olha, você vai sofrer, Deus prepare, você vai sofrer, mas você vai ser um vaso escolhido e você vai levar a minha palavra diante de reis. Irmãos, naquela época, os crentes daquela época, imagina os discípulos, a maioria pescador, né? Pois é. Cobrador de Tinha imposto. Então assim, você acha que esses discípulos ia ter condição financeira, filosófica, né? Para pregar diante de reis, né? Diante de filósofos daquela época, no Areópago? Ou seja, Deus estava separando alguém que ia chegar em lugares que as pessoas... muito específico. E se fosse hoje em dia, chegasse diante de festas, né, diante dos reis, a pessoa ia dizer: sou eu aqui, prepara selfie aí, festas. Vamos lá, né? E apostar no Cheguei aqui, ó, pra vocês aí que não torceram por mim, que achou que eu não ia chegar, tô aqui, né? Não, ele usava isso. Exatamente, né? Você agora tem sabor de mel, aleluia. Mas ele isso não fazia ele se inchar com isso, se crescer por isso, mas ele usou esses momentos para levar a Cristo, né? Para fazer Deus conhecido a essas pessoas. Pra você ter uma ideia, Paulo, alguém chama ele até de teimoso, né? Porque ele queria ir para Roma. Mas Deus falou para ele que ele vai para Roma, né? E aí as pessoas dizem: mas ele teimou, pronto, ele teimou, mas teimou diante da obediência de Deus. Porque os irmãos não queriam que ele fosse, mas Deus falou que ele ia. E aí o que é que acontece? Porque a gente tem muito aquela ideia de querer se livrar e salvar a nós mesmos, né? Eu estava até comentando aqui antes de começar o episódio, que se Jesus fosse filho das mães evangélicas que tem hoje, a gente estava sem Salvador, né? Porque na primeira topada que ele levasse indo para a cruz, e as irmãs iam fazer logo uma campanha de oração para Jesus livrar ele daquele negócio, né? Vamos fazer aqui uma campanha de oração, menino tão bom, né? Passando por isso, ele não merece isso. Aí a questão do merecimento. Mas é você se doar, né? É você se doar pela causa do Pai, né? Se doar pela causa do Mestre. Não importa se você vai sofrer com isso, mas que o nome do Senhor seja glorificado, né? Então isso é extraordinário. E é muito linda a vida de Paulo enquanto ele está aqui na terra, enquanto ele escreve essas cartas,
Porque em nenhum momento você vê ele elevando a ele mesmo, você vê ele se colocando em um pedestal e falando eu posso, eu sei. Ele tinha muito conhecimento e podia fazer isso, mas ele escolheu ser humilde de coração como Jesus foi e falar, tipo, priorizar o evangelho, pregar, alcançar almas. E é muito lindo. Eu sou suspeita para falar porque eu amo as cartas que ele escreve a Timóteo. Foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu. E a única coisa que ele pede no fim da vida inteira dele é que Timóteo leve a capa dele e os livros que ficaram. E ele escreve a última carta ali naquela prisão fria, onde ele não tinha... Eu falo por mim, eu no lugar de Paulo estaria deitada em posição fetal, chorando. Mas o homem era tão cheio de força, de fé em Deus, e tinha tanta certeza do destino dele, que ele não se deixou abalar por aquelas prisões, por aqueles guardas cercando ele. E é muito lindo porque no fim de tudo ele fala: eu cumpri tudo que Deus tinha para eu cumprir na terra, eu acabei a minha carreira como um bom soldado de Cristo e agora eu ofereço a minha vida como oferta de libação. É muito lindo, é muito tocante ler as cartas dele, porque ele é um apóstolo muito cru, ele é muito sincero, ele é muito verdadeiro. Olha, ele não fala, olha, venha, siga Jesus, que vai ter muita coisa boa. Não. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai ser preso. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Exatamente. Tem um podcast não, é um podcast entre aspas, onde ele fala sobre os livros de Timóteo. Eu não sei se o produtor já escutou. É de Marco Teles. É muito lindo. O nome é Amado Timóteo. Se os jovens, os irmãos quiserem escutar, eu recomendo. É muito lindo. Vocês vão chorar horrores, mas vale muito a pena. Amém. Hoje estamos caminhando agora já para o final, né? Estamos já terminando, mas e aí, o Jovem Yasmin estava falando agora sobre esse final, né, de Paulo, né? Que ele vai falar, né, que terminou tudo, que ele concluiu e fez tudo que era para ter feito, né, e guardou a fé, né? Então, nós como filhos de Deus, nosso destino, que seja esse, né, que possa ser a gente chegar lá na frente, olhar para trás e dizer, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri com o meu chamado, cumpri com o meu propósito, e eu agora estou indo para o Pai, para o início, porque Ele sempre quis, o meu destino. O que resume tudo isso é aquele versículo que diz, aqui mesmo em Romanos, que diz que as presentes tribulações desse tempo não ofuscam a glória que há de ser revelada a nós. Né? Considerações finais? Amém. Citar aqui o texto de João, Evangelho não, é a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. A gente descobriu, né, que somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E João vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém? Então, eu convido a todos que nos ouvem aí a guardar a sua fé, né? a guardar a pureza, a santidade, continuar servindo a Deus com alegria. Se você ainda não confessa ao Senhor Jesus, é uma boa oportunidade para você ter um encontro com Ele, não é? E desejar convidar todos, né, para estar no nosso congresso. Começa amanhã, dia 12. A estar conosco. É verdade, vai ser uma bênção. Se você viu todos esses 4 episódios, você já está afiado. Aí, já sabe quem você é em Deus, né? Já foi falado. E vamos adorar junto a Deus, né? Isso aqui foi só um gostinho do que vai ser o nosso Quase congresso, nada. né? Que há de ser revelado, né? Exatamente. Um dos nossos compositores do hino oficial do congresso está aqui conosco. Nós vamos... Acho que agora vocês já devem ter escutado o hino oficial nas nossas redes sociais. Aprendam, cheguem cantando, louvando. Se você é jovem daqui da Unijovem de Portugal, desde Lisboa até Valença,
chegue preparado já com a sua adoração, com a sua vida, entregue o seu melhor culto, a sua melhor adoração. Se você vai assistir, vai nos acompanhar de longe, não assista apenas, não é? Cultue com a gente, não assista apenas, cultue. Se você mora por aqui em Portugal, quer chegar, pode também falar conosco pelas nossas redes sociais. Tem aí as informações do nosso congresso, do local, dos horários. Mas se tiver dúvida, pode falar com a gente. Esteja aqui conosco. Se você é da Europa, né, de qualquer lugar, nós nos 20 anos, nos congressos, recebemos gente da Espanha, da Alemanha. Inclusive já tem gente da Alemanha vindo, da Espanha. Então venha aqui as passagens são baratinhas, a gente de vez em quando encontra uma promoção ou outra. E se não puderem vir no congresso, visita as nossas igrejas. Sim. Em Londres, Felton. Tem Felton, em Bilbao, que já temos um local lá e, se Deus quiser, o local fixo, a nossa igreja em breve já estará lá também. Nas nossas congregações aqui, desde Valência, a pontinha lá de cima de Portugal até Lisboa, temos congregações para você participar. Sem agradecimentos, Lucas? Agradecer, né, ao nosso pastor, a toda a coordenação que abriu esse espaço, né, que eu acho muito importante, não só para mim, mas para todos nós, né, que temos essa oportunidade de conversar. Né? Foi basicamente isso, uma conversa que nós tivemos aqui, expondo nossas ideias. Então é muito bom sempre ter esse espaço, né, de nós estarmos falando aquilo que nós gostamos de falar, né, acerca do céu. Amém, Yasmin? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, que colocou esse propósito no coração dos nossos pastores, dos nossos líderes, para estarmos aqui, para compartilhar um pouquinho dessas virtudes, como eu falei, com aqueles que estão nos assistindo, que têm sede de conhecer a Jesus Cristo. E como o Lucas falou, é bom para a gente ter uma ideia mais formada de como interpretar as escrituras do Senhor a partir do conhecimento que os nossos presbíteros e líderes passam para nós. Amém. Amém. Também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, ao nosso pastor Gilberto, né, pastor local aqui da missão, a todos, né, que cooperam com ele nesse trabalho aí grande, né, que o Senhor tem abençoado. Muito obrigado por estar aqui também, né, com vocês, é uma alegria para nós. Os meninos que ajudaram na filmagem, Edição temos toda uma equipe por trás, formada pelos culto, melhores profissionais. E se você aí se gostou desse podcast, aí compartilhe também, né? E fique em oração, se Deus quiser, a gente vai conseguir manter esse programa. Eu creio nisso. Ter mais podcasts, mais programas, uma diversidade maior. Fique orando aí por nós, não se esqueça de orar. Essas informações que nós vamos continuar, não siga nas redes sociais, Instagram, YouTube. Estamos sempre na ativa com os cultos e ministrações da palavra do Senhor. Não perca. Amém. Agradecemos. Eu também quero agradecer. No final, não agradecendo, mas quero agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, nosso pastor local, nosso coordenador presbítero Tiago também, a todos os jovens, né, que estão participando, estiveram participando nos pré-congressos. Foi falado, creio que no primeiro episódio, né? Estamos desde março com pré-congressos. Tivemos 4 que foram uma bênção. Essa correria, mas é uma correria boa, é uma maratona boa. Era bom até que fosse uma semana, né? Eu fico falando sempre, né? A gente cansa, né? Mas quando a gente passa tanto tempo preparando que em 3 dias voa, quando eu vejo já é segunda-feira de novo, a gente já está no trabalho. Mas é uma bênção, que Deus recompense a todos que estão trabalhando. E Deus abençoe a todos, e em breve terá mais. Mas amanhã tem congresso. Deus abençoe. Amém. Amém.